Pessoal, vejam só, a glicólise ela é o centro do metabolismo dos carboidratos. O que isso quer dizer? Os carboidratos que são provenientes tanto da dieta ou até mesmo aqueles que são catabolizados normalmente no nosso organismo, eles são convertidos, praticamente todos são convertidos em glicose. E a glicose, ela entra nas células para produzir energia, e o primeiro passo nessa produção energética, de acordo também com o acesso de oxigênio, de acordo com a oxigenação da célula, o primeiro passo sempre vai ser esse, a glicólise. O que é a glicólise? De uma forma resumida, a glicólise é a quebra de uma molécula de glicose, liberando duas moléculas de ácido pirúvico, que também podemos chamar de piruvato. Onde é que essas reações ocorrem? No citosol, tá? No citoplasma. Essa glicólise, que é a conversão da glicose em duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, acontecem sem precisar de oxigênio, tá? Então, a glicólise é um processo anaeróbico. Mas assim, a glicólise ela não ocorre tão simplesmente como está assim nessa imagem. Então, como é que acontece? Então, novamente, para situar vocês, a gente está aqui, né, no citoplasma da célula, onde é que acontece a glicólise. Pessoal, como vocês já sabem, a glicólise ela provoca a quebra da glicose até gerar duas moléculas de piruvato. Mas vejam só, essa glicólise ela pode ser classificada, ou seja, dividida em dois estágios, em duas fases. Existe a fase preparatória, que é uma fase de investimento, e outra que é a fase de compensação, ou seja, a fase de pagamento. Como vocês já sabem, a glicólise ela acontece por meio de 10 reações químicas, cada uma catalisada por uma enzima. As 5 primeiras reações, elas constituem uma fase de investimento. O que é isso? Essa fase de investimento é porque a célula, né, ela vai utilizar essas 5 primeiras reações para poder consumir ATP. Ou seja, ela vai quebrar 2 ATPs. E depois, a glicólise, né, essa fase de pagamento, vai ser uma fase em que aqui vai haver a produção de ATP. Vejam só, na fase de investimento, o ATP ele foi quebrado, ele foi consumido. Na fase de pagamento, o ATP ele foi formado, ou seja, ele foi produzido. Na fase de investimento, são consumidos 2 ATPs. Na fase de pagamento, são produzidos 4 ATPs. Pessoal, não fiquem preocupados em tentar decorar todas essas reações. Eu não vou exigir isso de vocês, tá? Eu quero que vocês entendam o conceito geral. Primeiro de tudo, eu vou explicar aqui algumas reações, mas não se preocupem em tentar decorar os nomes dessas moléculas, tá? E sim o contexto, ou seja, o que significam essas fases, o que é que elas vão produzir, enfim. Então, logo que a glicose ela entra na célula, ela é fosforilada. O que é isso? Ela vai receber um fosfato. A gente já viu lá em biologia que o ATP é a nossa moeda energética, a adenosina trifosfato. Quando o ATP ele é quebrado, ele vai liberar um fosfato. E esse fosfato ele vai se ligar na glicose, formando a glicose 6-fosfato. Esse nome significa o quê? Que a glicose ela recebeu no seu carbono 6 um grupo fosfato. E como vocês bem sabem, quando o ATP, que tem 3 fosfatos, perde um fosfato, ele se transforma em ADP, que é difosfato. Ou seja, uma molécula que tem 3 fosfatos se transformou numa molécula que tem 2. Claro, 3 menos 1, 2. Então, essa molécula aqui, a glicose 6-fosfato, ela vai
sofrendo outras reações químicas até serem produzidas essas duas moléculas aqui, ó. Uma que a gente chama de dihidroxicetona, fosfato, e a outra que se chama gliceraldeído 3-fosfato. No final dessa fase de investimento, são formadas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E aí, cada uma dessas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vai passar por essas reações químicas. Essas reações que vocês estão vendo aqui abaixo, na verdade, são reações em duplicata. Quer dizer o quê? Porque assim, eu resumi para vocês, aqui na figura só está mostrando uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Mas, na verdade, essa molécula que eu estou mostrando aqui, a dihidroxicetona, ela também é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Então, no final da fase de investimento, nós vamos ter duas dessas moléculas aqui, que vocês não precisam estar decorando o nome. Então, cada uma dessas duas moléculas vão passar por essas séries de reações que são a fase de pagamento. Então, essas reações, na verdade, elas são em dose dupla, né? Porque vocês já sabem que no final da glicólise são formados quantos piruvatos? 2, tá? Então, aqui, na verdade, são produzidos, nessa reação que eu estou mostrando para vocês, 2 ATPs e mais outros 2 ATPs. Então, na fase de pagamento, a gente vai produzir quantos ATPs? 4, tá? Então, a glicólise, ela acontece por uma série de 10 reações químicas. As 5 primeiras reações são consideradas como fase de investimento, porque vão ser consumidos quantos ATPs? 2. E as 5 últimas reações constituem a fase de pagamento, porque vão ser produzidos quantos ATPs? 4. Então vejam, no final de tudo, qual vai ser o saldo energético da glicólise? Veja, na fase de pagamento, a gente produziu 4 ATPs. Na fase de investimento, a gente consumiu 2 ATPs. Então, 4 menos 2, a gente tem no final de tudo um saldo energético da glicólise de 2 ATPs, tá? Então, repetindo novamente, fase de investimento consome 2 ATPs. Fase de pagamento vai produzir 4 ATPs, tá? E aí, como eu falei para vocês, a glicólise, ela é uma série de 10 reações químicas. Não vou exigir que vocês decorem essas reações, tá? Mas existem 3 enzimas que elas são consideradas como enzimas regulatórias, que eu expliquei lá na aula de enzimas, são aquelas enzimas que elas podem sofrer uma regulação para trabalhar mais ou trabalhar menos, tá? Quais são as 3 enzimas? Essa enzima, que a gente chama de exoquinase, pessoal, essa enzima exoquinase, ela é a primeira enzima que participa na primeira reação da glicólise. Vejam, assim que a glicose ela entra na célula, essa glicose ela recebe um fosfato, ela é fosforilada, como eu falei anteriormente para vocês. E por que essa reação ela é importante? Porque quando a glicose ela se transforma em glicose 6-fosfato, quer dizer o quê? Quando ela recebe um fosfato no seu carbono 6, ela não sai mais da célula. É como se ela ficasse aprisionada na célula e fosse utilizada exatamente para continuar prosseguindo na glicólise, para gerar energia, tá? Então, como eu estava falando, as enzimas regulatórias, ou seja, que sofrem uma regulação na glicólise, são essas, a exoquinase, essa outra que a gente chama de fosfofrutoquinase, e a outra é a piruvatoquinase. Bem, essas 3 enzimas regulatórias quer dizer o quê? Que elas podem sofrer regulação. Como assim? Veja só, se a célula ela já está produzindo muita energia, muito ATP, é um sinal para que essas enzimas trabalhem menos. Mas se a célula ela está precisando de energia, isso vai ser ou seja, se tem poucos ATPs na célula e a pessoa começou um exercício intenso, ou seja,
a célula vai necessitar de muita energia, isso é um sinal para que essas 3 enzimas elas trabalhem mais, tá? Que elas fiquem mais ativas. Pessoal, aqui agora a gente vai ver a visão geral da glicólise, tá? E o que é que acontece após a glicólise. Vejam, vocês agora já sabem que a glicose ela é degradada por meio de 10 reações, cada uma catalisada por enzima, né, gerando 2 piruvatos, 2 moléculas de piruvato. E aí, lembrando, né, só fazendo um breve resumo, a glicose ela passa por essas 10 reações, as 5 primeiras constituem a fase de investimento e as 5 últimas constituem a fase de pagamento. Na fase de investimento são consumidos 2 ATPs. Na fase de pagamento são produzidas 2 moléculas, aliás, 2 não, 4 moléculas de ATP, tá? Novamente, fase de investimento, 2 ATPs são gastos, são consumidos. Na fase de pagamento, são produzidas 4 moléculas de ATP. Então, gerou o piruvato. Lembrando que todo esse processo ele acontece sem a presença do oxigênio, em condições anaeróbicas. E acontece em qual local da célula? No citoplasma. Então, no final de tudo, são geradas essas 2 moléculas de piruvato. E o que é que acontece com esse piruvato agora? Então, em condições anaeróbicas, ou seja, na ausência do oxigênio, esses piruvatos podem sofrer a fermentação lática, né? Onde essa fermentação de piruvato até lactato pode acontecer no músculo, tá? Por exemplo, em contração vigorosa, no exercício físico muito intenso, nos eritrócitos, ou seja, nos glóbulos vermelhos, nas hemácias que estão presentes no nosso sangue, em algumas outras células do nosso corpo e também em alguns micro-organismos, por exemplo, algumas bactérias. Então aqui, como vocês podem ver, também o piruvato ele pode sofrer a fermentação alcoólica, onde também na ausência do oxigênio, ou seja, em condições anaeróbicas, o piruvato ele é convertido em etanol, no álcool. Tá? Essa fermentação até etanol ela acontece nas leveduras. O que são leveduras? São fungos. Comentei inclusive em sala de aula que esse é um processo muito utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas. Então, na ausência do oxigênio, esses piruvatos sofrem fermentação, podendo ser a fermentação lática, formando os 2 lactatos, ou a fermentação alcoólica formando o etanol. Mas, quando a célula ela tem o suprimento de oxigênio adequado, ou seja, o oxigênio ele está chegando adequadamente na célula e o que é que acontece com esses piruvatos? Esses piruvatos eles vão para a mitocôndria, né, onde vão formar essas moléculas que a gente vai ver já já, chamadas de acetilcoenzima A, e aí vai passar pelo ciclo de Krebs, enfim, vai sofrer as reações na mitocôndria, tá? Então, isso acontece, por exemplo, nos animais, nas células vegetais e também em muitas células de micro-organismos na presença do oxigênio. Então, no final da glicólise, o que é que vai acontecer com esses piruvatos? Vai depender da oxigenação. Quando não se tem oxigênio, o piruvato ele vai sofrer fermentação, tá? Podendo ser a fermentação lática ou fermentação alcoólica. Na presença do oxigênio, os piruvatos eles vão para a mitocôndria, onde vão sofrer reações químicas que precisam do oxigênio para acontecer. Tá? Então, gente, tem um caso particular que muita gente conhece, que é a fermentação lática que ocorre no músculo, tá? Mas também pode acontecer em hemácias. Então, vocês já sabem que na ausência do oxigênio, quando não tem o oxigênio, a glicose passa pela glicólise, formando 2 moléculas de piruvato, e quando a oxigenação, o oxigênio ele não chega adequadamente no músculo, essas moléculas de piruvato elas se transformam em lactato. E aí,
o acúmulo do lactato nessas células musculares vai diminuir o pH dentro da célula e pode produzir dores, como por exemplo a cãibra. Tá? Então, esse processo da cãibra ele é ocasionado por causa desse acúmulo do ácido lático, né, do lactato, nas células musculares. E isso tudo decorrente da fermentação lática que acontece no piruvato, que por sua vez foi proveniente da glicólise. Gente, existem duas vias que são opostas, que são chamadas de a glicólise e a gliconeogênese. O que é isso? Vejam, glicólise, vocês já sabem que vai ser a quebra da glicose formando duas moléculas de piruvato, tá? E a formação de glicose, ou seja, a produção de glicose a partir de precursores, ou seja, a partir de moléculas que não são carboidratos, é chamada de gliconeogênese. Repetindo, o que é a gliconeogênese? É a produção de glicose, ou seja, a síntese de glicose a partir de moléculas, ou seja, de precursores não glicídicos. Isso quer dizer o quê? Diferentes moléculas que não são carboidratos podem formar a glicose. Por exemplo, esse próprio processo, o piruvato. O piruvato não é um carboidrato. O piruvato é uma outra molécula e esse piruvato ele pode formar glicose. Então, esse processo de formação de glicose a partir de compostos, a partir de moléculas que não são carboidratos, se chama de gliconeogênese. Essa gliconeogênese ela ocorre no fígado e nos nossos rins. Tá? Então, por exemplo, aminoácidos e outras moléculas que não são carboidratos, quando formam a glicose, esse processo a gente chama de gliconeogênese. Isso é o que acontece, por exemplo, quando fazemos algum exercício em jejum e os estoques de glicose estão baixos no nosso corpo, aquele processo que eu falei lá no início da aula. Então vejam, se o nosso organismo ele não tem carboidrato ou tem estoques muito baixos, o nosso corpo ele vai utilizar essa via de gliconeogênese, ou seja, o nosso organismo ele vai pegar moléculas do nosso corpo que não são carboidratos e transformar em glicose. Tá? Então, esse processo de transformação de moléculas que não são carboidratos em glicose é chamado de gliconeogênese. Acontece em qualquer lugar do nosso corpo? Não. Acontece no fígado e nos rins.